Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 26 de setembro, celebra a Igreja a vida desses grandes santos, São Cosme e Damião. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Comemoração de São Gedeão, da tribo de Manassés, que foi juiz em Israel e, recebendo do Senhor o sinal do orvalho no velo de lã, com a fortaleza de Deus destruiu o altar de Baal e libertou o povo de Israel dos seus inimigos. Em Albano, no Lácio, região da Itália, São Senador, mártir. Data da morte no século III. Em Bolonha, cidade da atual Emília-Romanha, também na Itália, a comemoração de Santo Eusébio, bispo, que, com Santo Ambrósio defendeu a fé católica contra os arianos e se empenhou muito em promover entre as jovens o valor da virgindade. Morte no século IV. Em Gaeta, no Lácio, também na Itália, Santo Estevão de Rossano, monge, companheiro de São Nilo Jovem. Morte no ano 1001. Na zona de Túsculo, próximo de Roma, São Nilo Jovem, abade, natural da Grécia, que, aspirando a uma forma de viver santamente, cultivou a prática da abstinência, humildade e peregrinação, teve o dom da profecia e sábia doutrina e fundou o célebre mosteiro de Grottaferrata segundo a observância dos padres orientais, onde, já nonagenário e em oração na igreja, entregou o seu espírito a Deus. Morte no ano 1004. Em Salerno, na Campânia, região da Itália, a beata Lúcia de Caltagirone, virgem da Ordem Terceira Regular de São Francisco. Morte no ano 1400. Em Seul, na Coreia, a paixão dos santos Sebastião Nan-Igan e 8 companheiros, mártires, que, depois de sofrerem cruéis suplícios, foram degolados por causa da sua fé cristã. Comemoram-se também as santas mártires Luzia Kim, Catarina I, viúva, e sua filha Madalena Cho, virgem, que, encarceradas pela sua fé em Cristo, morreram também vítimas de atrozes tormentos em dia incerto deste mês. São estes os seus nomes: Inácio Kim Che Junho, Carlos Xoxin Cho, Colomba Kim Yuin, virgem, Madalena Pak Ponsan e Perpétua Hong Kunjo, viúvas, Julieta Kim, Águeda Chon Kyon Yob Y Madalena Ho Kim.
Morte no ano 1839. Em Lyon, na França, Santa Teresa, Maria Vitória Colder, virgem, que, superando as tribulações com ânimo sereno, fundou a Companhia de Nossa Senhora do Cenáculo na localidade de La Louveis, junto ao túmulo de São João Francisco de Regis. Morte no ano 1885. Em Gars, povoação próxima de Munique, na Alemanha, o beato Gaspar Stangersinger, presbítero da Congregação do Santíssimo Redentor, que, dedicado à formação dos jovens, foi para eles um exemplo de caridade alegre e oração assídua. Morte no ano 1899. Em Los Reis, cidade do Peru, o beato Luís Teza, presbítero da Ordem dos Clérigos Regrantes Ministros dos Enfermos, que, para servir a Deus nos enfermos, fundou a Congregação das Filhas de São Camilo, que sabiamente reuniu para se dedicarem a múltiplas obras de caridade. Morte no ano 1923. Em Valência, na Espanha, as beatas Maria do Amparo, Teresa Rosat Balach e Maria do Calvário, Josefa Romero Clariana, virgens da Congregação da Doutrina Cristã e Mártires, que, durante a perseguição religiosa, foram encarceradas e depois assassinadas por causa da sua fidelidade a Cristo Esposo. Morte no ano 1936. Também em Valência, o beato Rafael Pardo Molina, religioso da Ordem dos Pregadores e Mártir, que morreu durante a perseguição contra a fé cristã. Com ele se comemora também o beato mártir José Maria Vidal Segu, presbítero da mesma ordem, que passou à glória celeste depois de ter dado em Barcelona um inquebrantável testemunho de fé em Cristo. Morte no ano 1936. Em Puerto de Canaus, localidade da mesma província de Valência, a beata Crescência Valsespí, virgem e mártir, que sofreu o martírio durante a mesma perseguição religiosa. Morte no ano 1936. Em Benifairó de Valdigna, povoação da mesma província de Valência, a beata Maria de Ouvido Nogueira Albelda, virgem e mártir, que, na mesma perseguição, sofreu o martírio por causa da sua fé. Morte no ano 1936. Em Gilé, também na província de Valência, o beato Boaventura de Puzol, Júlio Esteve Flores, presbítero da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos e mártir, que, durante a mesma perseguição, vítima da violência dos inimigos da fé cristã, foi ao encontro do Senhor. Morte no ano 1936. Em Benifalem, na província de Alicante, também na Espanha, a beata Maria Jordá Botella, virgem e mártir, que, na mesma perseguição, venceu gloriosamente o bom combate por Cristo. Morte no ano 1936. Em Madrid, também na Espanha, o beato Leão Maria de Alacuás, Manuel Legua Marte, presbítero da Congregação dos Terciários de Nossa Senhora das Dores e mártir, que, durante a mesma perseguição, alcançou a coroa de glória. Morte no ano 1936. Em Bilbao, também na Espanha, o beato Antônio Cid Rodrigues, religioso da Sociedade Salesiana e mártir, que, na mesma perseguição, mereceu receber a sublime palma da glória celeste. Morte no ano 1936. História de São Cosme e Damião. São Cosme e São Damião nasceram na cidade de Egeia, na Arábia, por volta do ano 260. Eram gêmeos, filhos de família nobre. Sua mãe, Teodata, ensinou-lhes a fé cristã. E ensinou-lhes de tal forma, que Jesus Cristo passou a ser o centro de suas vidas. Vida de São Cosme e Damião. Cosme e Damião foram estudar na Síria, na época, um grande centro de estudos e formação. Lá, os gêmeos se especializaram nas ciências e na medicina. Tornaram-se médicos famosos pela competência, obtendo grandes sucessos nos tratamentos, como também na caridade para com os doentes. São Cosme e São Damião, a medicina que leva para Deus. Por causa da profunda formação cristã que tiveram, os irmãos, vivendo num mundo paganizado, decidiram atrair as pessoas para Jesus Cristo através do exercício da medicina. E faziam isso não de maneira impositiva ou constrangedora, mas, principalmente, através da caridade, do amor e da competência. Além disso, eles não cobravam por seus serviços médicos.
Por esta razão espalhou-se a ideia de que os dois gêmeos médicos não gostavam de dinheiro. Não era bem isso. Na verdade, os dois eram grandes almas que sabiam dar ao dinheiro o seu devido lugar. Eles queriam curar as pessoas no corpo e na alma, levando a elas também os ensinamentos e a salvação de Jesus Cristo. Por este motivo, São Cosme e São Damião são os padroeiros dos médicos, das faculdades de medicina e dos farmacêuticos. A perseguição contra Cosme e Damião. Na mesma época em que eles trabalhavam e ensinavam em nome de Jesus, o imperador Diocleciano lançou uma grande perseguição contra os cristãos. E o local onde eles viviam era dominado pelos romanos. Por isso, eles foram presos sob a acusação de feitiçaria e de espalharem uma seita proibida pelo imperador. O imperador odiava os cristãos porque eles desprezavam os deuses romanos e adoravam somente Jesus Cristo. Cosme e Damião foram tirados violentamente do local onde atendiam os doentes e levados ao tribunal. Lá, foram acusados de feitiçaria, por curarem os doentes e de pregarem uma seita proibida. Ao serem questionados sobre isso, responderam: "E nós curamos as doenças em nome de Jesus Cristo, e pelo seu poder. Ele é o Filho de Deus que veio a este mundo para salvar e para curar." No tribunal, foi exigido deles que renunciassem à fé em Jesus Cristo e começassem a falar aos pacientes sobre os deuses romanos. Eles se recusaram, não renunciaram aos princípios do Evangelho e por isso foram duramente torturados. Martírio de São Cosme e São Damião. Cosme e Damião foram condenados à morte por apedrejamento e flechadas. Tudo foi preparado, então, para a execução da pena. A pena foi executada por carrascos experientes. Os santos irmãos gêmeos, porém, não morreram. Então, o magistrado ordenou que fossem queimados em praça pública. Executaram a sentença, mas o fogo não os atingiu. Cosme e Damião não paravam de louvar a Deus por estarem sendo dignos de sofrerem por Jesus Cristo. Os pacientes que eram atendidos por eles, que ainda não tinham se converteram ao verem essas coisas. Os soldados decidiram afogar os dois, mas eles foram salvos por anjos. Por fim, a mando do magistrado, os torturadores lhes cortaram as cabeças. Devoção a São Cosme e São Damião. Cosme e Damião foram sepultados pelos pacientes que tinham sido curados por eles. Mais tarde, seus restos mortais foram trasladados para uma igreja dedicada a eles, construída pelo Papa Félix IV, em Roma, na Basílica do Fórum. Lá e em toda a igreja, eles são venerados como santos mártires, ou seja, morreram por testemunharem sua fé em Jesus Cristo e não renegarem esta fé. A festa de Cosme e Damião é celebrada no dia 26 de setembro. Oração a São Cosme e São Damião. São Cosme e São Damião, por amor a Deus e ao próximo, consagrastes a vida no cuidado do corpo e da alma dos doentes. Abençoai os médicos e farmacêuticos. Alcançai a saúde para o nosso corpo. Fortalecei a nossa vida. Curai o nosso pensamento de toda a maldade. A vossa inocência e simplicidade ajudem a todas as crianças a terem muita bondade umas com as outras. Fazei que elas conservem sempre a consciência tranquila. Com a vossa proteção, conservai o meu coração sempre simples e sincero. Fazei que eu lembre com frequência estas palavras de Jesus: "Deixai vir a mim as criancinhas, pois delas é o reino do céu." São Cosme e São Damião, rogai por nós, por todas as crianças, médicos e farmacêuticos. Amém.